Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Futuro. Eu me chamo Giovana, sou estudante do Colégio Atlas e hoje iniciaremos mais um episódio onde a gente explora várias profissões e conversamos com vários profissionais de várias áreas diferentes. E a nossa entrevistada de hoje é Naira da Hora, que é atriz e nutricionista. Muito obrigada, Naira, por receber o nosso convite e estar aqui participando com a gente. Eu que agradeço pelo convite para participar desse projeto lindo, que é o Pode Futuro Importante. É muito importante a gente dar essas referências, mostrar a nossa trajetória, para inspirar mesmo e para mostrar que tudo é possível. Que a gente consegue, que a gente chega lá. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Giovana não me apresentou, não, mas Esqueci. eu me chamo Cindy, né? Sou coordenadora do Colégio Atlas. A gente começou esse projeto no ano passado e estendemos para o colégio inteiro, porque no ano passado a gente só trabalhava com o médio. E aí a diretora jogou essa bomba no meu colo e no colo do professor Israel e a gente expandiu e tem sido muito legal. Como ela falou, estamos aqui com uma ilustríssima presença de Nara da Hora e eu queria já lançar uma primeira pergunta, certo? Quando a gente é criança, normalmente perguntam assim, o que você quer ser quando crescer? Você sempre pensou em seguir essa carreira hoje, né? Ou antes de decidir, de fato, você já quis ser professora, por exemplo? Eu quis muitas coisas, né? Como a maioria das crianças, eu acho, a gente acaba passando por muitas coisas. Mas na infância, eu passei por um processo de anorexia. E aí eu tive um acompanhamento com nutricionista. E eu gostei muito da profissão. Então, foi uma coisa que eu quis ser também ainda criança. Mas entre a infância e a adolescência, eu tive vários desejos. Ser atriz é uma coisa que eu comecei no teatro com 8 anos. Então, é uma coisa que eu já queria, mas era... eu não vou falar por falta de representatividade, mas pela pouca representatividade de pessoas pretas, de mulheres pretas na TV, principalmente mulheres retintas como eu, com o cabelo da textura do meu. Era muito difícil de vir na TV. Então, eu gostava muito de atuar, eu comecei teatro com 8 anos, mas eu não via realmente uma possibilidade de viver disso, de viver... da atuação. Mas eu sempre quis fazer teatro e imaginei que eu precisaria trabalhar para conseguir ser atriz. Que se eu fosse, seria difícil. O pensamento já na infância mesmo. Mas antes disso, aconteceram várias coisas. Eu quis ser engenheira, eu sempre fui boa de exatas, então era uma coisa... Eu cheguei a fazer, sou técnica em mecatrônica, eu quis muitas coisas. Mas nutrição e ser atriz já estavam nos meus desejos também, desde criança. Nunca professora. Não, e eu sou professora, sabia? Também, Eu dou aula também. Eu sempre dei aula voluntária de teatro como arte educadora. E eu dava reforço escolar e sou arte educadora também. Então, mas não era um desejo não, viu? Sempre, eu gosto muito. Eu gosto muito de dar aula, mas não era um desejo. Não lembro de ter sonhado em ser professora. Quando foi o seu primeiro contato com o teatro? Quando você falou assim, nossa, eu quero isso pra mim? Menina, deixa eu te dizer. Eu fui pro teatro obrigada pelo meu pai, assim, mais ou menos. Porque eu fazia aula de dança. No projeto, em Piripiri, no projeto do Araqueto, eu fazia aula de dança afro. E aí chegou um pessoal da UFBA com um projeto, um espetáculo, e chamou a galera para fazer o teste. Eu tinha 8 anos. E eu não quis ir, porque quando criança eu fiz muitas atividades. Então, tipo, já fazia natação, terças e quintas, e fazia dança segundas, quartas e sextas. Eu estava cansada. Eu tinha 8 anos, eu estava cansada. O teatro, quando o pessoal da UFBA chegou lá, era para acontecer no final de semana. Eles iam fazer uns testes no final de semana e iam criar esse espetáculo, montar esse espetáculo no final de semana, com quem tivesse interesse que fazia a oficina lá. E eu não fui fazer o teste, eu disse, não vou. Só que eu fazia dança junto com minhas primas. E minha madrinha, que minha tia mãe das meninas, que fazia dança também. Tinha dança para criança e dança para adulto. Minha tia foi e levou as meninas. E perguntou ao meu pai por que eu não fui no sábado e no domingo fazer o teste. Aí meu pai veio me perguntar, e disse, não era obrigado, não era nada de lá, era quem quisesse. Aí meu pai me abraçou, ele disse, se você não fizer... Super natural, né? Assim, se você não for fazer o teatro, você vai sair da dança. Aí eu fiz, tá bom. Eu só pensava, meu Deus, sábado e domingo. Mas eu fui, fiz e acabei ficando no espetáculo. Então, a gente ficou 3 anos em cartaz. O espetáculo chama As Três Águas, muito lindo. Tem até vídeo dele, tem até no YouTube. Mas eu fui assim pro teatro, não foi uma coisa que eu quis. Quando eu encontrei o teatro, eu fui levada assim. E aí depois chegou um momento, acho que eu já estava com uns 9 para 10 anos, que aí eu falei com meu pai, disse,
eu preciso sair de alguma coisa, que eu estava cansada. E se eu não sair de uma coisa, eu vou sair de tudo. Aí eu saí da natação, porque a natação era uma questão de saúde também, né? Eu tinha problema respiratório, precisava. Só que eu já estava fazendo há 4 anos, já estava ok. Eu disse, eu preciso sair de alguma coisa. Aí eu saí da natação e continuei com a dança e com o teatro. Mas a dança é uma coisa que eu gostava, apesar de não ser uma exímia dançarina, também tenho DRT de dança e de teatro, mas o teatro me puxou mais. Sim. Né? Você falou aí, em algum momento, que quando você era criança ainda, você não se sentia representada, né, na TV e tal. Tem uma frase, eu até anotei aqui, de Conceição Evaristo, ela fala: o imaginário brasileiro, pelo racismo, não concebe reconhecer que as mulheres negras são intelectuais. Então, tipo, a gente conversando, né, com 2 entrevistadas, também negras, né, uma advogada e a outra musicista, e elas falam isso muito, sobre essa falta de representação. Então, a gente tem que estar, enquanto mulheres negras, se afirmando o tempo todo, né? Aí eu queria saber de você o seguinte: se quando você começou a atuar, por exemplo, um filme, né, famoso que você fez, você ainda se sentia meio, não sei, assim, não se sentia para baixo, não é essa expressão, mas um pouco deslocada, ou você já tinha essa, eu sou negra mesmo, vou ficar aqui, é isso aí, O que aconteceu? Esse processo de autoidentificação, de pertencimento, essa que hoje tem uma palavra mais popularizada, que é a questão da militância, mas é muito mais fundo que isso, né? Sim. Muito mais complexo do que só, vamos... Não é só isso, é um processo de autorreconhecimento mesmo. E se você não começa de dentro para fora, não vai para lugar nenhum. Infelizmente, a gente não tinha, na verdade, na minha época, né, pelo menos de escola, a gente não tinha essa formação, a gente não tinha professores que trabalhavam nisso, que falavam sobre identidade racial, que falavam sobre representatividade, que falavam porque a gente podia. A TV e o rádio, né, era o nosso meio de mídia, e a TV era onde a gente conseguia ver, então a gente não tinha essas redes sociais todas, com toda essa imagem, né, toda essa informação que a gente tem, principalmente informação visual. E o que a gente via na TV, inclusive sobre representatividade de intelectuais, não tinha pessoas pretas nem representando intelectuais. Então, tipo, a gente se via sempre nos mesmos lugares, nos mesmos papéis. É um termo até pejorativo, mas, enfim, era assim que a gente usava, que se falava de subempregos, né? E aí as pessoas falam, mas não é um trabalho honesto como qualquer um ser empregada doméstica. Mas aí eu te pergunto, é o que você sonha para seu filho? Que seu filho seja empregada doméstica? Ok, é um trabalho honesto, mas é um trabalho que a pessoa faz normalmente por necessidade, não é uma escolha. Aí a pessoa não tem escolha e vai desenvolver aquele trabalho, que é um trabalho honesto, é um trabalho digno. Mas e o sonho daquela pessoa? O que aquela pessoa sabia, achava que poderia ser? Será que ela entendia que ela tinha condição de ser outra coisa? Será que ela tinha mesmo condição? Porque às vezes a gente fala, mas é só querer. O que é esse só querer? Como é a vida daquela pessoa, daquela criança? E eu tô falando aqui de uma realidade que não é a minha. Porque eu, por exemplo, não fui a primeira pessoa da minha família a formar na faculdade. Não fui, sabe? Minha mãe entrou na faculdade junto comigo, mas graduou antes de mim, sabe? Eu já tinha primos formados na faculdade, então eu já venho de uma outra realidade, diferente da maioria das famílias pretas, principalmente periféricas, como eu sou suburbana, minha família é suburbana, mas na minha família, quando eu vi, eu já tinha um pouco essa representação para o lado da intelectualidade, vamos dizer assim. Só que isso, infelizmente, não era uma realidade. Hoje está muito melhor. O que eu ia falar sobre a questão da minha formação de consciência racial, ela já veio tarde, apesar de tudo isso, apesar de entender, apesar de na minha família trabalhar autoestima, não com o discurso político-racial, não, mas de forma natural, mais orgânica, assim, não tinha um discurso formado, como a gente tem hoje, né? Mas me ajudou bastante. Porém, essa consciência política, racial, social, veio já com 25 anos, quando eu encontro o bando de teatro Olodum. E aí eu consigo alinhar a forma que eu me sentia com pensamentos teóricos. Aí eu começo a buscar
pensadores, intelectuais pretos que falam disso, e aí eu venho traçando uma formação político-racial mesmo. Mas é só a partir de 25 anos. Quando eu me dei conta, inclusive, que eu só comecei a entender essas coisas com 25 anos, aí eu fiquei arrasada, porque é uma coisa que a gente precisa aprender da escola. Sim. E na época da escola, o que eu aprendi era que não tinha racismo no Brasil. Não. Eu estudei em colégio particular até a 8ª série, né? No 2º grau que eu fui pro colégio público. Mas era isso, era tipo, não tem, nós todos somos iguais. A questão da meritocracia nem se fala. Tipo, não, se você quiser, você consegue. A realidade daquela galera, inclusive da galera preta que estava naquele colégio particular lá junto comigo, realmente era uma realidade que se a gente quiser, a gente consegue. Só que aquilo não é uma realidade de todas as pessoas pretas. Sim. Pelo contrário, da maioria não é. Né? Então, quando eu entendo que a gente não tem essa formação, piorou de autoestima, piorou de estética, de criança, que a gente vê que a rainha do milho era sempre a criança loura, a menina loira. A mais clarinha. Sabe? E no meu colégio sempre tinha loira, então era sempre as meninas loiras. Que era a rainha do milho. Eu lembro de brigar e consegui, inclusive, ser rainha do milho uma vez no colégio. Meu irmão, eu lembro de um desfile da primavera, que oh, meu Deus, queriam botar ele como camponês. Ele disse que ele só ia desfilar se fosse rei, porque tinha os reis. E aí, só que fizeram com meu irmão, botaram ele de rei Pelé. Sério. Quer dizer, você não... Você tá entendendo? Quer fazer uma reparação, mas... E nem foi uma época de pensar em reparação, não. Isso foi, sei lá, 98, 99. Não tinha mesmo. Só que tem reis. Tanto de rei preto você vai estudar a história da África. Só que você não estuda a história da África porque tem todo o preconceito religioso. Qualquer coisa que se fale de história da África se associa ao candomblé, que já é rechaçado também. Sim. Então, é uma coisa tão enraizada que eu cheguei um momento que eu falei, eu perdi uma dessas batalhas de luta por manter a esperança. Chegou um momento que eu me vi assim, não vai acontecer, não vai mudar, que parece que a gente tá, mas vai. Tá chegando e as coisas são diferentes. Eu olho para trás, eu consigo ver a diferença que minha filha vai ter, por exemplo. Porque minha filha não vai passar pelo que eu passei, por exemplo, de não querer sair um dia, porque eu imagino o desespero de meu pai nesse dia, porque eu me lembro desse dia, que minha mãe fez uma trança no meu cabelo e eu disse que eu não ia sair, que era horrível, que meu cabelo era horrível, que eu queria raspar o cabelo. Não lembro nem porquê, não lembro nem o que tinha acontecido para me levar nisso, mas eu disse que eu não queria sair. Se alguém olhar todo, minha filha tem 4 anos, o cabelo dela lá não tá... O cabelo dela é lindo, é só isso que ela sabe falar, que ela é linda e que acabou. Então já é muito diferente. Aí você não ter... você só começar a aprender isso com 25 anos é um baque. É um baque e é cruel. Cruel mesmo. Sabe? É cruel você, só depois de adulta, entender o tanto de coisa que você muitas vezes perdeu, que você, sabe, por causa disso. Então, quando eu venho pro teatro, quando eu tô no filme ali já é um momento que eu já passei disso, porque eu já tinha recebido esse acolhimento do Bando Teatro Olodum, essa formação do Bando Teatro Olodum. A beleza, nessa questão de beleza, eu falava, não, eu não sou feia. Só que eu nunca me achei linda. Então, quando eu chego num lugar que as pessoas dizem que eu sou linda, eu fico achando que estão sendo falso comigo, que estão muito uma linda, coisa né? muito errada. Então, a palavra linda pra mim me chocou tanto que eu dei 300 passos da minha autoestima, que não era uma autoestima, mas era aqui. Só que quando as pessoas começam linda, eu fiquei... Comigo mesmo? Não tem como. Eu nunca fui a garota linda de espaço nenhum. Como é que agora eu chego aqui? Só que eu tava... não nos espaços errados, mas o espaço está errado, na verdade, né? Sim. Não é que eu estava no espaço errado, mas os espaços eram errados. Eu me formei, eu graduei numa universidade totalmente branca, e aí eu vim, escovo meu cabelo, sabe? Enfim, e já de adolescente para adulto. Quando eu chego nesse lugar, e aí eu me sinto totalmente acolhida. Hoje eu me sinto acolhida. Hoje eu sei que a gente tem uma frente poderosa para mudar isso, tão poderosa que está indo lá para a raiz, que está trazendo produtores, porque às vezes a gente chega um momento que a gente conseguiu acessar a frente da tela, mas por não ter ninguém atrás da tela, na produção disso, a gente ainda acontece muito, tem relato de ser maltratado nos bastidores. Então você vê a pessoa preta lá, com a cara representando, mas a gente não sabe muitas vezes o que aconteceu nos bastidores. Às vezes
A gente passou por coisas assim. Por isso que eu falei essa questão da produção, de vocês estarem trabalhando com essa produção, porque a gente precisa, inclusive, que as pessoas tratem a gente com o mesmo respeito que tratam os artistas brancos. Hoje realmente é diferente porque a gente tem na TV, por exemplo, Thaís Araújo, né? Sharon Menezes e tal. E era uma coisa que, quando eu lia muito Chimamanda, ela sempre fala, eu até falei isso na outra entrevista, que ela teve essa dificuldade de se sentir pertencente àquele ambiente, né? E a gente tem hoje Viola, a gente tem Conceição Evaristo, por exemplo, né? Djamila, que escreve sobre isso, né? É diferente mesmo. Muito diferente. Mesmo assim, tem muita gente que não consegue se encaixar, tenta entrar em padrões e horrível isso. E sabe o que é que acontece? Uma outra coisa que aí a gente precisa agora trabalhar. A gente tem uma parte grande e que está fazendo essa mudança, mas a gente precisa levar esse discurso para todos os outros lugares. Sim. Então, se a gente cria uma elite preta e deixa essa informação nessa caixa, não vai adiantar muita coisa, porque a base e a grande massa da população preta que é periférica acaba ainda sem informação. A gente precisa buscar essa informação, mas até a gente aprender e entender que a gente tem que buscar essa informação, não é um adolescente que está vivendo na periferia em condições super difíceis, tendo que ir para a escola, vendo várias situações, sofrendo vários massacres sociais, que vai ter a disposição de buscar essa informação. Adolescente precisa de direcionamento, Sim. sabe? E se você simplesmente deixa e não dá um direcionamento, a maioria vai se perder mesmo. Quem consegue ir buscar um outro, né, que consegue ter esse estado sozinho, porque não é natural realmente pra gente ter nessa fase um estado sozinho de buscar informações, ou os adolescentes que conseguem ter um direcionamento mesmo quando apresenta resistência. Ainda que a pessoa apresente resistência, mas se ela está ouvindo, se ela está tendo informações do que é melhor para ela, isso vai tocar em algum lugar, isso vai chegar em algum lugar. Agora, se a pessoa não tem essa referência, tipo, deixa lá, como infelizmente acontece muito no ensino público, da educação pública ser sucateada nesse lugar de deixa, eles não vão dar em nada mesmo. Não querem vai dar, vai, que é o termo que se usa, não vai dar para bandido mesmo, vai dar, sabe, você não tem. Lava as mãos e deixa correr da forma que, infelizmente, parece ser um projeto mesmo para que a gente continue se destruindo. Essa coisa do papel do educador, eu me vejo nessa situação. E também foi por conta disso que o projeto nasceu. Uma conversa que a gente estava tendo no ensino médio, e eu via que eles não tinham perspectiva de futuro. Eu, tipo assim, você é tão inteligente, como assim? Não sei o que eu vou fazer. Acho que não vou fazer nada, não. Só trabalhar na lojinha e tal. E como é importante, velho, a gente ter realmente essa referência, né? Em sala de aula, né? Nas áreas que você falou. E aí eu faço um gancho com a sua profissão, tipo, de nutricionista. Que, na minha cabeça, né? Lá atrás era coisa de branco. Exato. E hoje a gente vê muito isso, né? Dentista preto, nunca vi. Porque... Não, de verdade, eu nunca vi. Sim. A minha, inclusive, é linda, incrível, branca de olho azul. Sim. Sério. Porque é isso, a gente acessou os espaços de universidade, mas a gente ainda tem os espaços de universidades que são totalmente brancos, sabe? E aqui a gente está falando do recorte étnico já para preto. A gente está nem entrando no indígena. Pior ainda. Que aí você nem vê, sabe? Mas ainda tem, por exemplo, esses cursos que são majoritariamente, esmagadoramente brancos. Eu acho que a odontologia ainda é pior que medicina. Não sei, eu acho. Eu nunca vi. Eu nunca vi, não. Agora eu tô chocada. Nunca vi. Eu conheço Nunca dentista, vi. mas é o tipo de coisa que você vai buscar. Tem coisas que me chocam, sabe? Eu acho absurdo chegar em 2024 e você ainda ter notícias de fulano é a primeira pessoa preta a conseguir tal coisa. Sim, gente. Sabe? É 2024 e você ainda tem pessoas pretas sendo pioneiras por ser preta para conseguir alguma coisa. Então, tipo, é muito difícil. Às vezes dá vontade só de... Às vezes não nem motiva, dá vontade de largar tudo, sabe? Mas quando a gente olha pra trás, a gente vê que realmente a gente tá aqui agora. Então, é você, Giovana, que é uma jovem preta que tá aqui, que já tem seu sonho e que tá aqui começando já nisso, trabalhando nisso. É você ter o incentivo da sua coordenadora, a força e o apoio, o suporte, e o correr atrás da direção da escola, sabe, que tá fazendo isso aqui.
Por isso que eu falei no início, né, que da importância desse Pode Futuro, porque a gente precisa que isso chegue. E aí esse programa ele vai estar vindo do colégio de vocês, mas ele vai estar acessível para diversos jovens. Então a gente tem a ferramenta da rede social que, se a gente souber usar direitinho, ela vai estar a nosso favor. E é trabalhar com o que a gente tem, as armas que a gente tem. E isso aqui é muito importante, né? Para a gente poder abrir esse leque de todas as formas, a ampliar o horizonte dessa galera. Como é que você lida, assim, tipo, assim, tem duas profissões diferentes, atriz e nutricionista. Como é que lidasse no dia a dia? Dá pra encaixar tudo certinho? Aí é um babado, aí é Deus agindo, orixá agindo, porque... Tá, coisa mais brincadeira. Dá certo. Brincadeira, mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. O que aconteceu? Eu falo muito, tá? Então vocês vão me cortando, porque vocês têm. As coisas vão me cortando aí. Falo muito. Eu falei, né? Comecei no teatro com 8 anos e tal. Mas eu não me sentia segura. Isso não foi uma coisa da minha família, apesar de muitas famílias fazerem isso, né? Principalmente com pessoas pobres, pretas, bravas. Vai viver de arte. Como se arte não dá dinheiro? Não sei o quê. Não foi o pensamento da minha família, não. Como vocês podem ver, meu pai me obrigou. Mas era um pensamento meu. Na verdade, era o que eu via. Eu me formei também como atriz pelo Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. O liceu fechou, mas era uma escola nacional, pública. E a gente fez a formação de 1 ano de teatro lá. Eu era 2º ano do 2º grau. E tinha uma galera que era do 3º ano. Eu lembro que quando a gente formou, uma galera fez vestibular, e lá incentivava, né, toda a formação no nível superior e tal. E a galera fez vestibular para teatro, para dramaturgia, para licenciatura em arte cênica, licenciatura em dança. E era uma galera majoritariamente preta, porque o Liceu de Artes e Ofícios era voltado para pessoas periféricas, normalmente pretas. E aí eu olhava e disse, mas como que vai viver disso aí? Não era uma coisa que minha família falava, mas eu via, não era uma realidade, sabe? Então eu tinha eu olhava, eu lembro muito disso. Tinha uma colega, né, bem preta, e a outra bem branca, Naya, inclusive, já citei até o nome aqui. Mas eu lembro que eu disse, se elas forem fazer juntas um teste para malhação, Meu Deus. que eu não vai entrar, velho. Sabe? Ela não vai ser chamada. Tipo, eu tinha 16 anos e aquilo me massacrava no lugar de... Porque a minha vontade era dizer, gente, desista. Agora você imagine, né? A pessoa adolescente querendo que as pessoas desistissem, porque eu achava realmente que aquilo não ia dar. Na minha cabeça era, a gente precisa trabalhar. E isso não veio da minha família, o que eu acho mais louco, porque algumas pessoas lá estavam enfrentando a família que estava com esse discurso, e eu não estava enfrentando esse discurso da minha família. Eu estava com esse discurso aqui, debaixo do braço, fazendo para mim mesma, e não fiz. A povo vai fazer. Não vou. Para artes cênicas eu não vou. Eu lembro que eu fiz vestibular para psicologia na época. Eu disse, eu não vou fazer artes cênicas, é maluquice, eu não vou conseguir trabalhar, eu preciso trabalhar. Apesar de não ter vindo, né, de uma família que passou muita dificuldade, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava trabalhar para ser independente, que eu não queria depender de ninguém, apesar de ninguém nunca ter me negado. Porque eu falo isso, meu pai fica, as pessoas vão pensar que eu não te dava as coisas. Meu pai me mimava muito, me dava as coisas, mas eu sempre tive esse pensamento. E aí a galera fez vestibular para artes cênicas, eu ficava, não vou. Mas quero fazer teatro sim. O que é que eu vou fazer? Tracei um plano na minha cabeça com 17 anos. Vou trabalhar em alguma coisa, arranjar um trabalho que me pague de verdade. E depois eu volto pro teatro. E foi o que eu fiz. Eu terminei, terminei a formação em teatro. Depois terminei a escola, com 17 anos. Fiz o curso técnico em mecatrônica. Descobri uma sinusite e uma rinite que me impediram de dar continuidade ao meu sonho daquela forma. Porque a minha ideia era trabalhar no polo petroquímico da Bahia. Para depois voltar a fazer teatro. Fui interrompida nesse lugar. E aí eu fiz vestibular para a UFBA, entrei em Ciência e Tecnologia. Só fiz um semestre, ganhei a bolsa integral do ProUni. E fui fazer nutrição na Unifax, como bolsista integral. E aí lá eu me deparei com a realidade louca, que basicamente na minha turma só eu trabalhava e estudava. Nem era mais, já tinha bastante gente preta nas faculdades, inclusive por conta do ProUni. Mas a Unifax era uma universidade extremamente branca. Ainda e eu fiquei chocada porque eu não achava, tipo, a realidade que eu via já era de muita gente preta fazendo faculdade. Mas meu curso era matutino. Era
de manhã minha aula, às 7 horas da manhã. Eu ia de Piripiri para estar na Paralela às 7 horas da manhã. Eu lembro que eu avisei a coordenação, ia todo mundo fazer trabalho em equipe comigo. Jamais estarei aqui às 7 da manhã. Jamais. Eu tinha que pegar 2 ônibus para Tinha que sair de Piripiri 4h30, né? Isso, Quase e isso, né? falei, terminei a faculdade sem chegar. Eu falei, eu não vou estar aqui às 7 da manhã. Com uma ousadia absurda, mas eu concluí a minha formação lá como uma das melhores alunas, com uma das melhores notas. E ainda olhando pra cara do povo, dizendo, vocês não estavam fazendo nada. Como é que eu estava trabalhando, fazendo autoescola? Eu lembro que na época da autoescola foi ainda mais louco. Mas enfim, já me perdi, tá vendo? Que eu devaneio. Mas eu fiz tudo. É um malabarismo. Graduei, comecei a trabalhar como nutricionista no mesmo ano. No mesmo ano da minha graduação, que não é uma coisa muito comum, mas aconteceu comigo. E eu já estava no teatro também, já tinha voltado. Na verdade, era isso que eu ia falar. Quando eu entro no teatro profissional, já entro com pessoas pretas. Porque era o único teatro possível para mim, que era o Bando Teatro Olodum, que eu podia fazer tudo durante o dia e trabalhar à noite. Porque era uma realidade nossa. Tipo, a gente não tinha como viver de teatro. Ainda hoje é muito difícil viver de teatro, principalmente para artistas pretos. A gente não tem muito patrocínio, não tem muito apoio. O Bando tá aí 33 anos. Existindo, resistindo, e para a gente conseguir patrocínio para os nossos projetos é uma luta, sabe? Sendo que é o único grupo resistente da América Latina. Então, é surreal que a gente não tenha pessoas procurando a gente, é surreal que a gente ainda tenha, porque se fosse um grupo branco com essa história, chove patrocínio. Nem precisa ter essa história toda e ele tem patrocínio. A gente tem que sair com... Mas a gente faz. O que a gente precisa fazer, a gente faz. E como o Bando me apresenta essa possibilidade de ser atriz de forma profissional, conciliando com outros trabalhos, porque todo mundo do Bando também vivia dessa forma, fazia teatro por amor. Na verdade, o Bando forja esse teatro por amor e depois consegue ganhar dinheiro um pouco com esse teatro também. E consegue manter isso. Então eu já entro num grupo que preparou para mim. Isso, eu não chego inventando nada, sabe? Quando eu chego nos lugares, alguém já abriu a porta para mim. Uhum. E a minha intenção é continuar abrindo mais portas. E aí eu consigo conciliar por isso, porque o meu teatro é esse teatro. E hoje eu vivo das duas coisas. Hoje eu consigo gravar trabalho e fazer meus atendimentos. Eu não trabalho com atendimento ao público como nutricionista, atendimento à pessoa física. Eu trabalho com vigilância sanitária em embarcações, que é uma coisa que eu adoro. Eu já fiz atendimento, já trabalhei com nutrição de merenda escolar e hoje eu atendo embarcações. E aí eu trabalho viajando com as embarcações também para fazer esse atendimento e eu consigo ajeitar a agenda ali. Às vezes é só obra divina mesmo para ajeitar a agenda, mas dá certo. E dou aula também. Ainda dá aula? Dá aula. Você sai desse lugar de dificuldade que você fala, né, que não tem patrocínio e tal, e atua no filme Opaió. Como? Que é no Bando de Teatro Olodum. Mas essa visibilidade que eu falo, assim... É isso, eu já estava dentro do Bando. Então, quando vem o Opaió 2, eu já sou integrante do grupo. Então, eu não a minha porta, essa porta que eu abri, que me levou pro Opaió 2, eu abri em 2014. Sim, quando eu entro no Bando. E aí, o Bando já tem mais poder. Porque quando você tem o Opaió 1, ainda não é o Bando de Teatro Olodum, tem uma outra gestão, ainda não está se autogerindo, né? Que hoje a gente tem uma equipe de gestão formada por atores, um colegiado, formado pelos atores que fazem essa gestão. Antes não, antes o Bando tinha um gestor, uma outra equipe que geria esses atores pretos, na época do primeiro filme. Quando a gente vem para o 2, depois de muita água rolar, já é um momento que o Bando já saiu dessa outra direção, já formou esse colegiado, já tem uma estrutura interna que funciona de uma outra forma. E eu já entrei, né, no Bando. Depois da oficina, entrei no Bando. E o Bando consegue colocar as suas não é exigências, não. Mas consegue se colocar, sabe? Porque num primeiro momento o Bando não tinha como colocar, como pedir suas coisas assim. Enfim, é isso que eu falo, que às vezes você vê a cara preta já na tela e aí você acha que ali já tá tudo ok, porque já tem a representatividade. Mas por trás disso tem muitas outras coisas, sabe? Por trás disso tem muitas outras coisas que às vezes a cara tá ali, mas a voz, quem escreveu, o que tá sendo falado, sabe? Não foi
tal. O Opaió não. O Opaió ele é um espetáculo que ele foi construído pelo Bando de Teatro Lodum, os textos, tudo pelos atores de lá. Porém, quando chega pro filme, tem coisas, por exemplo, no 1 tem atores do Bando de Teatro Lodum que não participaram na época do 1, que já eram atores do bando e que não participaram. Participaram da série, mas do filme não participaram. E aí quando vem agora o 2, o bando faz, todo mundo vai estar. Não. A gente vai fazer o filme 2, mas todos os integrantes do Bando de Teatro Lodum têm que participar. Todos. O iluminador do Bando de Teatro Lodum vai participar, Rivaldo Rio. Já tinha essa Todo liberdade, mundo, né? exatamente, já tinha esse poder. Elza Soares fala sobre isso. Eu anotei também isso. Ela fala assim que a gente é criada para ser assim, mas temos que mudar. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para a gente não ser quem a gente é. Exatamente. Né? É bem essa questão de... Pô, a gente Exatamente. é incrível. Então por que não trazer todo mundo incrível para cá, né? Exatamente. É massa isso. E aí, quando você consegue esse poder, quando você chega num lugar e consegue. É porque é difícil e demora você conseguir chegar nesse lugar. Eu falo muito de quando o Beyoncé foi pro Super Bowl, né? E fez aquele show do Formation. E as pessoas falam, ai, Beyoncé, não sei o quê. Mas ela teve que engolir tanta coisa, Muita coisa. até ela poder chegar no Formation, chegar no Super Bowl e colocar a performance do Lemonade lá, que fala, Incrível. sabe? Tudo que afunda um cabo da polícia no Incrível. mar, entendeu? Até ela Ousada chegar ela. lá, Ousada. vestida de Pantera Negra no Super Bowl, sabe? Não foi, como eu tava falando lá em cima, não foi tacando pedra na casa de branco, porque o dinheiro tá na mão dessa galera. Então você precisa implodir, você precisa conseguir entrar. Então tem horas que você precisa só de estratégia, Isso. não é força, sabe? Você precisa de estratégia. A gente tem muita raiva, porque a gente passa por muita coisa. Baco canta Então, isso, ali. né? Baco canta isso, ele fala, a gente sente muita A gente raiva. sente muito. Exatamente essa frase da música. A gente Porque sente a gente muita não raiva. tem. E é muito cruel com a gente mesmo. É muito cruel que a gente precise guardar isso em muitos momentos para conseguir alguma coisa. Mas, infelizmente, tem horas que é o único caminho. Tem horas que você chegar e só meter o pé na porta, não vai abrir a porta. Pelo contrário. Sim. Sabe? Vai botar mais barreira. Então, a gente precisa de muita estratégia, é bem complicado, mas a gente chega lá. O bando foi essa grande porta, o bando é uma grande escola. É uma coisa que a gente tenta fazer isso, porque a gente sabe o quanto que ter um pouquinho do bando em cada escola pública, principalmente, vai ajudar. E a gente não tá falando que a gente vai chegar lá para formar artistas, não. É para formar cidadãos mesmo, para plantar essa consciência social, racial, ética, política, né? E para permitir, na verdade, que essas pessoas consigam pensar e desenvolver sua própria linha de raciocínio, inclusive. Mas plantar essa semente, porque infelizmente essa semente ela não é plantada, sabe? Quando eu consigo me pegar e reconhecer só com 26 anos um episódio de racismo, porque eu já tive falas, por exemplo, de eu nunca sofri racismo, sei lá, com 18, 19 anos, eu nunca sofri racismo, porque eu não identificava. E aí eu chego na Unifax e identifico em um elogio que eu fico chocada, eu lembro de ficar paralisada assim, porque eu cheguei na Unifax, na verdade, dessemestralizada. E aí a gente fez dessemestralizada porque eu cheguei pegando matérias com turmas de vários semestres. Sim. E aí a gente fez uma apresentação, tava eu e mais 3 colegas brancas, e eu apresentei porque eu sempre apresentei muito bem. Então, essa coisa de seminário, desde a escola, sempre fiz, sempre gostei. E fiz a apresentação para as turmas do primeiro semestre que estavam chegando, um auditório lá, que era para todo mundo e tal. Terminei a apresentação. Quando eu saí, as pessoas aplaudiram, deram parabéns aqui. Eu lembro de passar por um grupinho. E aí as meninas falaram, nossa, você arrasou na apresentação, a gente nunca imaginou. Aí eu lembro que E eu perguntei, eu disse, nunca imaginou por quê? Aí ficou um clima meio assim, eu só fiquei atordoada com aquele choque. Que foi a primeira vez que eu consegui identificar a sutileza que uma pessoa desfaz de mim. Sim. Rola aquela coisa assim, às vezes, tem 2 mulheres bem bonitas e aí vai elogiar a negra. Nossa, você é uma negra bonita, viu? Exatamente. Tipo, ninguém fala você é uma branca muito Exatamente. bonita. Tipo, gente, é muito, muito sinistro. E pra você ter noção, tipo, eu venho perceber que isso aí é, sei lá, na melhor das hipóteses, absurdo, já adulta.
Entendeu? Porque até então, várias vezes eu via, né? Nossa, que preta bonita, não sei o quê. E pra mim era ok. Só que eu só vim entender o peso disso, da diferença disso já adulta. Porque eu fui criada na escola mesmo, dizendo que isso é normal, que isso não é nada, sabe? Isso é um elogio. E você tá maluca se você disser que isso não é um elogio. Então é bem... Mas a gente tá caminhando. Já perdi, não foi nem lembro o que foi que eu respondi. Sei, mas era isso. Respondeu. Era isso aí. A gente conversa muito, né? Eu leio. E aí a gente entra naquela coisa da comparação. Tô trabalhando com média agora, Machado de Assis. Machado de Assis nunca foi considerado um escritor negro, sendo que ele era negro. Rolava aquele embranquecimento, né? Sim. E tal. E tem um outro autor que eu não vou citar, mas na escrita dele você percebe o quanto ele é racista, porque ele hipersexualiza a mulher negra, né? A branca é aquela mocinha fofinha e tal, dona do lar, linda, mas a negra não, é a gostosa que todo mundo quer pegar. Assim, é difícil, eu acho, muito difícil. Como é que você concebe isso, sabe? De não se colocar no lugar de mulher gostosa, sabe? Sim. E ser aquela mulher intelectual. Eu sou intelectual. Rapaz, isso é muito... Porque assim, por mais que eu não tivesse, e eu não tinha nenhuma consciência política, eu lembro que na minha adolescência teve uma época que eu tomei pavor de pagode. Mas não era pelo pagode, era porque as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, de graça, que eu era pagodeira. E eu ficava assim, pronto. Então, eu me lembro de pensar, como que eu posso fazer para as pessoas não olharem pra mim e dizerem que eu sou pagodeira? Porque na época ainda me ofendia, porque eu conseguia, sem um pensamento, sei lá, acadêmico, eu conseguia entender o que estava acontecendo. Não, se você me perguntasse na época, eu não ia dizer, que está sendo racista, que está hipersexualizando, eu não ia dizer isso. Sim. Mas eu sentia que tinha alguma coisa de muito estranha. Uhum. Só que em vez de entender o que era muito estranho e como lidar com isso, eu fui me desfazer disso. Eu fui tentar desfazer essa imagem, até eu entender que não tinha como desfazer essa imagem, porque essa imagem da pagodeira periférica está associada à minha cor. Uhum. E aí eu comecei a pensar, e aí chega a Ed City. Sim. E agora, aí surge a Ed City. Quando a Ed City surge, a vergonha que eu estava de pagode some. Sim. Porque aí eu falei, porque o problema é que desvalorizam, subjugam e criminalizam tudo que vem de origem preta, assim, tudo que vem de origem de matriz africana. Sim. E folclore, não sei se essa palavra existe, mas tornam folclore o que vem de origem indígena, sabe? É tudo muito exótico. Eu lembro que Zebrinha falou uma vez por que a gente tem as exposições e é chamado de artes, obras é artista plástico, e quando a gente tem produtos artísticos assim, que são produzidos no Nordeste, por pessoas pretas ou por comunidade, é chamado de artesanato. Sabe? É artesã. Uhum. É uma forma de diminuir isso, de tirar a pompa disso, sabe? Tirar o poder, né? O poder. Não tem glamour mais. Vou pagar aqui nesse artesanato. Você não vai pagar no artesanato, você paga numa obra de arte. Sim, é diferente. Sabe? Mas é arte. É arte. Né? E se fosse feito por uma pessoa branca e tivesse lá no Louvre, sabe? Seria arte. Mas aqui é artesanato. Aqui você é artesão. Aqui você fica nesse lugarzinho aqui e fique feliz porque a gente está valorizando o seu artesanato. É todo esse processo de diminuir. Até que vire uma moda e todo mundo queira. Porque ter a boca grande era terrível. Uhum. Até de repente vir uma Kardashian, botar a boca, se transformar em uma pessoa mais parecida, com características que são mais fortes em pessoas pretas. E aí você agora tem que a boca grande é ok, sabe? Até que uma pessoa branca valide. Sim, é todo mundo colocando. Como é? Botox, sei lá o nome? Acho que vou Preenchimento, as branquinhas, tudo com. Até que alguém branco valide. Vale, isso aí. É ruim. É até bonitinho, mas
não vai ter valor, não. Vai ter valor quando alguém chegar e falar, até o nosso discurso mesmo. Sabe que quando a gente fala de racismo, é lá. Mas se vir uma pessoa branca aqui e faz um discurso antirracista, Essa aí, a gente entende aí, viu? Aí, ó, aí é Aí verdade sabe. que ela tá falando aí. É. Tudo que vem do preto é muito descriminalizado, né? Descriminalizado. É isso mesmo. E é isso. Aí é uma luta pra gente se tirar desse lugar. E também entender por que vai se tirar desse lugar. Porque o errado sou eu ou a forma que estão vendo isso? Sabe? A gente às vezes sabe que a forma que tá vendo isso não vai mudar. Porque, por exemplo, a gente fala muito... porque... Gente, pelo amor de Deus, quando uma mulher é estuprada, a roupa que ela tá vestindo, as pessoas questionam, não sei o que, a gente sabe que isso aí não... Sabe? Não tem como. Mas, infelizmente, a cultura continua nisso aí. Continua levando lugar. E por mais que a gente fale, por mais que a gente grite, parece que não... Sabe? Parece que não muda isso. Parece que não... Ninguém escuta. Ninguém escuta. A sensação é essa. De que não importa. Porque você ouvir isso... Eu lembro de ouvir isso de um adolescente. Num ponto. Adolescente do colégio da polícia militar. Eles estavam falando. E quando eu ouvi isso, eles estavam falando de alguma matéria sobre isso. E aí ele falou, disse, gente, mas eu já deve ter uns 15 anos, sabe? E tá reproduzindo esse Você vê mais novo, onde é que a gente vai? Que idade é? Que hora é que a gente começa a desconstruir isso de verdade? Que horas é que a gente começa a educar o homem ao invés de orientar a mulher como andar? A gente começa a orientar o homem de verdade, a punir também, porque a impunidade é um dos maiores facilitadores para que as coisas aconteçam da forma que acontece, para que feminicídio aconteça da forma que acontece, para que racismo aconteça da forma que acontece, é a impunidade. Porque se tivesse uma punição eficaz, com certeza a gente já tinha uma redução drástica disso. Mas é muita coisa. Muita coisa. Respondi a pergunta, que eu não sei, porque eu Você sempre responde. Eu devaneio muito. Não, mas é isso. Qual foi o trabalho mais significativo, assim, na sua vida? Que você falou, nossa, eu realizei o meu sonho, cara. Eu vivi pra fazer isso. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes em algumas outras entrevistas, porque as pessoas acham que é O Pai e Ó, né? O filme, que foi meu primeiro trabalho grande, assim, com visibilidade. Mas, na verdade, foi o espetáculo Cabaré da Raça do Bando. É teatro, né? Um espetáculo de teatro. E quando eu fiz o Cabaré da Raça a primeira vez, em 2017, esse foi foi uma realização, porque eu tinha assistido o Cabaré adolescente ainda, que eu nem podia, porque tem uma cena de nudez no espetáculo, e aí eu assisti escondido, eu tinha 16 anos, ainda totalmente sem consciência, mas foi meu primeiro baque, inclusive, de ter o racismo jogado na minha cara, assim, foi a primeira vez que eu tive esse choque de realidade, foi assistindo o Cabaré da Raça. E aí, tava, né, fazendo teatro, fazendo as coisas, estudando, entendendo que eu ia precisar trabalhar, mas sem o sonho ainda de entrar no bando de teatro Olodum. Era só uma fã. Era só uma fã que acompanhava os trabalhos dos espetáculos, mas o Cabaré da Raça me pegou num lugar gigante, assim. E aí, quando eu pude estar no palco com o Cabaré da Raça, foi assim, eu fiz, caraca, eu consegui. O Opa e Ó 2, o filme veio depois. Óbvio que é um presente enorme, eu amei. É uma realização também de sonho. Mas se eu for falar de coisa que eu realizei e que eu nem cheguei a sonhar, mas que quando eu consegui pisar no palco, como atuando no Cabaré da Raça, foi incrível, assim, foi isso, foi o Cabaré. Naira, a gente já tá chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente. Eu queria que você, não sei se você consegue, mas em uma palavra, você fosse dar um conselho para essa juventude, especialmente a juventude negra, né, que enfrenta maior dificuldade. Uma palavra. Se não conseguir, eu abro uma exceção para umas 3 palavras. Ai, nossa, mas tente uma. Uma palavra. Ai, meu Deus, ela demora assim até de pensar. Mas ai, meu Deus. Tá bom, vai. Pode ser uma Ai, frase. fazer algumas, assim. É porque tem umas coisas que a gente precisa ter. A gente precisa resistir. Então, não tem como não falar de resistência.
mas a gente precisa se cuidar, sabe? Porque o racismo não vem matar você quando você tem uma abordagem truculenta, quando você é apontado na rua chamado de macaco. Esses são o que a gente consegue ver, que é palpável, que a gente consegue, sabe? Mas é lá atrás, é outra coisa. Sutil, sabe? né? É alguém, é uma pessoa que não acreditou no seu potencial. Sabe, é quando você não consegue sair porque não tem quem fique com sua avó doente e você só tem 12 anos, sabe? E só é você e sua avó porque aconteceu alguma coisa. É quando você tem um problema de alcoolismo na família que desestrutura e aí você ainda é uma criança e ainda tem que lidar com aquela situação e você não tem suporte do Estado. Já foi mais de 1000 palavras, me desculpe. Quase Mas um. é porque o autocuidado, mas eu falo do autocuidado não nesse lugar de skincare, não, mas é um autocuidado da nossa saúde mental, o que você puder fazer para cuidar, para não permitir que esses pequenos tiros, essas pequenas balas sutis, que vem às vezes em forma de elogio, que vem às vezes em forma de suporte, mas que na verdade é um assistencialismo, sabe? Que isso não te mate, que isso não te enfraqueça. É isso. E aí, pra gente resistir e sobreviver, e não só sobreviver, mas conseguir viver, sabe? Para além de tentar sobreviver, pra gente conseguir viver, de verdade, apesar dos pesares. Mais uma pergunta. Olha aí, quebrando todo o protocolo, né? Só a última. Qual conselho você daria a uma professora que quer seguir a mesma profissão que a sua? Rapaz, eu espero que o Estado ajude, que a gente consiga ter suporte para as pessoas fazerem, para os jovens conseguirem fazer tudo. Eu tive esse suporte. E eu sei que não é uma realidade que é difícil. Então, a única coisa que eu posso dizer, e que eu não gosto, mas é o que eu posso dizer, é não desista. E persista, persiga seu sonho. Entendendo que isso pode ser muito difícil. Porque até para perseguir sonho, você precisa de condições para perseguir seu sonho, porque senão vira uma crueldade, vira uma tortura. E a gente não merece passar por isso. A gente precisa trabalhar para que isso pare de ser assim, para que essa realidade não seja assim. Esse desespero de ter gente que tá, sabe, com a largada lá na frente, a gente cá atrás, perseguindo, sofrendo, se matando para conseguir. Mas, infelizmente, ainda é a realidade de muita gente, tudo que a gente tem é sonho. E o único combustível de muita gente é o sonho. E é isso. Precisa persistir, correr atrás, fazer o máximo que for possível para você conseguir chegar e rezar que a gente consiga, quem está do lado de cá já com alguma possibilidade mais, que a gente consiga abrir essas portas, facilitar esse caminho, facilitar esse acesso, para que não seja tão difícil sonhar, para que não seja tão difícil realizar os sonhos. É isso. Naira, eu quero mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. Nós agradecemos, né, Gil? Muito, cara. Muito. Foi uma conversa muito legal, muito leve. Muito leve. Eu te falei que você não ia precisar do roteiro. Não foi um monte de perguntas, não Mas falar nada. eu acredito. Não, acredito Não, que. porque fluiu muito, sabe? Acredito. Exatamente. Eu acho que tudo aqui foi o que você falou. De alguma outra maneira, talvez, né? E, assim, isso aqui talvez não tivesse acontecido se não fosse pelos nossos patrocinadores, né? A gente teve um apoio da Gelo e Aço e da churrascaria e pizzaria Água na Boca. O estúdio também, né? 8 Imagem, Colégio Atlas e você, que é maravilhosa, linda. Linda mesmo. E é isso, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aos patrocinadores por colarem. E que venham mais patrocinadores para esses projetos no Colégio Atlas e em outros tantos colégios, para essa galera fazer os corre que tem que fazer. Sim. Alô, Lázaro Ramos! Olá, que nem tão citado, Lázaro. Maravilhoso, inclusive. Todo mundo maravilhoso. E vocês, parabéns. E vida longa pro Pod Futuro e que venham outros pods. Sem certeza. Pra falar de outras coisas. Sim, pode crer. Parte 2, né? Parte 2. Obrigada, É meninas. isso. Obrigada. Gente, beijo, valeu. Tchau. Tchau.